Olá, meus colegas, tudo bem? Vamos lá. Esse aqui é o meu mapa conceitual sobre as problemáticas da educação física escolar. Então, vamos lá. Elas se dividem, se a gente for parar para pensar, de uma forma de uma manifestação de como elas surgem, né? Ela se divide em cinco grupos. Na verdade, um sexto que seria um pouco como um apêndice, mas vamos tentar trabalhar isso. Primeira coisa, eu acredito para a educação física ela ganhar um papel de relevância, no sentido de se tornar reflexiva, ela precisa, né, ela exige uma reflexão crítica e uma ação coletiva para que ela se transforme em uma realidade que garanta a inclusão e a significativação da prática, da praxe, de uma forma emancipatória, para que os alunos eles realmente desenvolvam a criticidade, para que eles aprendam, né? Dentro daquela perspectiva freiriana, né? Então, assim, essas problemáticas elas se relacionam através de uma manifestação a partir da ideia da sua concepção. A educação física, inicialmente, ela foi concebida dentro da praxe da ideia da compreensão restrita no sentido da aptidão física e da performance. Então, a praxe de rendimento, de habilidade, ela era o auge aí nesse princípio, quando a educação física se tornou um componente, um currículo, dentro do currículo escolar. E aí, com o desenvolver do tempo, ela teve uma ampliação biologicista, né, onde o corpo se tornou um objeto, e isso era alvo, né, de uma ideia higienista, onde as práticas deveriam levar a uma melhoria da condição corporal como um todo, o que acabou resultando, em muitos casos, em aulas sem dinâmicas, se tornaram repetitivas, centradas meramente na composição corporal, no condicionamento físico em si e no rendimento. E aí as práticas se tornaram, de certa forma, excludentes, porque aqueles que tinham menos habilidades acabavam sendo direto ou indiretamente excluídos. Desinteressante, porque muitos alunos eram afastados da prática porque eles não tinham ali aquela performance desejada, né? E isso gerou aí uma motivação para que novos conceitos e parâmetros fossem pensados. Dentro dessa ótica, surgiu ali, então, num período, né, próximo da ditadura militar, a gente tem que evidenciar isso, a ideia da educação física esportivizada, como uma competição exagerada, uma forma de trampolim de talentos. E aí isso levou à questão da valorização excessiva do esporte de rendimento, em detrimento de outras práticas que também compunham as práticas da educação física, né, na época. E isso levou a uma lógica que era primada em competições, vitória, e que gerava a seleção, quem é bom, quem não é bom, quem consegue e quem não consegue, que criava uma exclusão daqueles que tinham menos capacidades, menos habilidades, uma frustração, né, de alguns, seja imaginária do que eles poderiam passar, ou seja na prática que eles exerciam. E uma hierarquização dos alunos entre os que sabiam, os que tinham capacidade, os que não sabiam, os que não detinham ali capacidade. E isso vai em oposição aos princípios educativos. Né? Afinal, a ideia educacional é formar sujeitos a partir de uma ideia de participação, inclusão, cooperação, onde os indivíduos eles sejam aptos, eles sejam capazes de vivenciar e trazer aquilo para a sua vivência também, né? Para a sua prática, para a sua vida, para o seu cotidiano. E aí eu considero que um outro aspecto que ainda encarna muito na disciplina é a desvalorização da disciplina e do profissional, que ela expressa em si, né, dois princípios. Primeiro, que a falta de reconhecimento, seja social ou até mesmo institucional, fornecida aos seus pares, né, de trabalho, seus colegas de trabalho, e uma carga horária reduzida ou irregular. A gente vê variações curriculares com a educação física aí de uma, duas, três aulas semanais, né, sendo que poderia se ter uma prática fixa, né, maior, que garantisse que você conseguisse trabalhar toda a pluralidade e diversidade que a gente tem dentro do currículo, sem ser uma coisa muito segregada, sem ser uma coisa muito seletista, porque acaba que muitos profissionais, eles acabam tendo que selecionar certas práticas em detrimento de outros, porque a quantidade de aulas letivas, elas não suprem a demanda de todo o potencial que a disciplina em si possui. O que vai impactar em questões de condições de trabalho inadequadas, muitas vezes, a gente vai voltar nisso aqui daqui a pouco, a motivação do professor, que diante dessas situações aí também, ele fica desmotivado, desincentivado, afinal todo mundo o vê como menos, né, seus pares, os próprios alunos muitas vezes com críticas, mas eu quero é jogar bola.
Ah, então assim, para que a educação física? Então é preciso fazer um trabalho, né, de ressignificação, digamos assim, da educação física, muitas vezes para com os próprios colegas de trabalho, para que essa realidade mude. O que vai automaticamente impactar na qualidade das aulas e que vai reforçar aquela questão da marginalização da disciplina dentro do currículo, né? Aquela questão que muitas vezes os próprios colegas falam, ah, mas educação física não tem nada, educação física é só brincar. Então, a partir do momento que você desenvolve uma praxe de ressignificar o conteúdo da disciplina, né, trabalhando desde, né, da institucionalização dos colegas até os alunos, talvez essa realidade possa mudar. Mas para isso é princípio precisa algumas questões que envolvem mudanças curriculares, né, com dentro da programática da educação física no ambiente escolar. Eu acredito também passa pelo currículo de formação dos profissionais, que isso eu acho fundamental, porque muitos profissionais eles acabam não tendo uma devida formação que os capacite a trabalhar de forma ampla as práticas físicas, que são tão plurais. E aí acaba que muitos profissionais acabam mantendo um conteúdo minimizado em relação às possibilidades que a gente tem por falta de manejo, domínio, né, mesmo didático, de conhecimento prático e teórico sobre certas praxes da educação física, o que acaba resultando numa falta de significado para os alunos, se ficar muito repetitivo, sempre a mesma coisa, sempre, né, que a gente viu lá atrás, quando a gente conversou, acaba que vai dificultar o processo de aprendizagem, porque, se a prática é futebol, eu só for jogar futebol, o professor só vai falar da história do futebol, ele não vai aprofundar, ele não vai ressignificar, ele não vai me mostrar outras questões, muitas vezes pode perder o sentido isso para mim. Isso, né, requer um currículo prático, né, crítico, onde as culturas sejam contextualizadas dentro de uma ideia de manifestações culturais, né, diversas, que valorizem, imprimem, né, as questões corporais, que mostrem que é normal você ser diferente, que o diferente faz parte, que não existe uma forma específica de correr, existem técnicas de corrida que vão melhorar, mas cada um vai ter sua subjetividade, sua corporeidade de prática. E tudo bem, não existe um critério para isso, né? E que vai levar a essa questão que é a questão da inclusão e diversidade. Afinal, muitos alunos eles se sentem excluídos por várias questões de preconceito, estereótipos de gênero, cor, corpo e classe, né? Além das suas capacidades e eles vão muitas vezes criar um preconceito de prática, de o receio de praticar, o receio do que vai ser dito, pensado, falado, zoado pelos colegas e que vai demandar da necessidade de que muitas vezes uma adaptação para intervir sobre isso. Então, se não há essa adaptação, né, o que acontece? As aulas acabam não tendo um trabalho onde sejam consideradas diferenças individuais. E os indivíduos envolvidos no processo muitas vezes vão se sentir constrangidos a praticar ou minimizados diante de certas práticas desenvolvidas e vão muitas vezes se negar a participar, o que vai gerar um ciclo onde o aluno muitas vezes ele mesmo se exclui porque ele sente que ele não está inserido. E os ambientes muitas vezes pouco acolhedores e respeitosos, que aí entra na questão das brincadeiras, do bullying, a questão de espaços inadequados, né? Enfim. E acabam reduzindo aí, né, a prática de forma que muitos alunos se excluem ou são excluídos, seja por questões de constrangimento, seja por questões que vão se perpetuar quando o professor, por exemplo, põe uma prática muito seletiva, onde se põe o futebol, a exemplo, uma prática timim, aí quem perde sai, quem ganha fica, os que perdem estão sempre saindo, estão ganhando, são os melhores, se juntam no timim, e vai dar uma reprodução de desigualdades. E isso aí perpassa também por outras questões sociais que vão gerar desigualdade. O que vai demandar, né, a necessidade para quebrantar isso da execução de práticas inclusivas que sejam respeitosas à diversidade e que valorizem todas as identidades individuais. Afinal, os sujeitos possuem corpos, identidades pessoais que são intransferíveis e cada um tem uma forma de se relacionar consigo e com o meio. E isso precisa ser respeitado, precisa ser dialogado também na educação física, como um todo no ambiente escolar. E aí a gente vem para uma outra eh, que eu considero como um apêndice, o que a educação física escolar em si, né, ela deveria considerar dentro das suas problemáticas para que a gente mude essa realidade da escola e da disciplina, né? O que deveria ter? Recursos, espaços,
né? Deveria ter o seu investimento maior nisso. Muitas vezes as escolas não têm quadra, quando tem, muitas vezes não é coberta. Muitas vezes a quadra não tem a pintura adequada, tá sem pintura, não tem as marcações, né? Muitas vezes não tem, tem um pátio. Outras vezes, né, por exemplo, você vai trabalhar, por exemplo, uma prática de ginástica, nem todas são adequadas para uma quadra poliesportiva. Então, é preciso ouvir os sujeitos, entender a cultura, as necessidades, né? E envolver as pessoas no processo, né, de criação. Afinal, as escolas têm o PPP e o PPP deveria, quando não, ser criado em paralelo, em conjunto com a sociedade, a comunidade inserida ali naquele processo, os sujeitos ali que estão no processo educacional. E aí a gente tem um apêndice separado aqui, que ele está unido aqui embaixo, porque seria em questão das questões do enfrentamento, que seria o quê? Eu considero fundamental para o que a gente lê na rua aqui agora, nesse último momento. A infraestrutura e as condições de trabalho. Elas são uma marca muito significativa, que vão trazer impactos não só em questão quando os espaços deles são inadequados ou insuficientes para a prática, para a quantidade de alunos, materiais também, que são recursos fundamentais, e outros recursos, né, que poderiam ser necessários ali para qualificar as aulas, vão dificultar ali o desenvolvimento das aulas, a diversificação das mesmas, né? A segurança que o profissional vai ter em exercer certas atividades, modalidades, né, de uma forma ali autônoma, sem que ele se sinta ali sempre vivendo de improvisos, né? E que isso vai gerar uma qualificação, o que impacta diretamente no processo de ensino e aprendizagem e, sobretudo, das práticas corporais no ambiente escolar. E aí todas essas práticas reverberam para o mesmo princípio, que é o enfrentamento, necessário de questões como a ausência, muitas vezes, de uma formação inicial satisfatória e uma continuação dessa formação, uma vez que a gente viu aqui que no próprio histórico da educação física aqui em cima, ela passou por várias identidades, né? Ela construiu um conjunto de sentidos e significados que foram sendo repensados e digamos assim, significados ao longo da sua existência dentro do conteúdo escolar. E aí, assim, é preciso que haja uma formação continuada dos profissionais para que haja uma criticidade dos mesmos e que isso fundamente o que? Novas práticas, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre o objetivo que a escola e a disciplina em si devem promover. Então, isso também passa pela valorização dos profissionais com condições de trabalho, material adequado, espaços adequados e também, né, o respeito que os colegas vão cultuar em função disso. E a questão dos currículos, que eles precisam ser democráticos e culturalmente relevantes para aquela comunidade. Porque se eles sentem que aquilo não é relevante, que aquilo não engloba a ele como identidade, como sujeito, a cultura que ele pertence, ele não vai sentir essa relevância. E logo nós vamos cair naquele ciclo lá de que eu não me sinto inserido, logo não faz sentido, logo eu não quero. E as práticas pedagógicas, então, em função disso, elas precisam sempre, a todo momento, ser inclusivas, participativas e ter significado, que é o que a gente está falando, para o aluno, para ele que ele promova aí, né, o mínimo de processo de desenvolvimento da aprendizagem pedagógica ali no espaço escolar, para que os alunos eles sejam capazes de construir sua identidade cidadã a partir dos perfilamentos que vão sendo construídos com o conhecimento ali que ele vai estar adquirindo dentro da disciplina. E aí, isso passa pela questão da, como eu tinha falado de certa forma, o PPP, porque ele precisa ser construído a partir de uma gestão participativa, né, que seja democrática, que ouça os sujeitos envolvidos, as comunidades em si, que fazem parte daquele meio escolar, né, e esbarra num princípio que também tem uma relevância muito importante, que é a questão das políticas públicas, que sejam capazes de garantir os recursos, a estrutura e o tempo de qualidade, né? Que isso também é importante, o tempo de qualidade para que o exercício ele atinja os seus objetivos. Qual é, afinal, o objetivo da escola primórdia? É formar cidadãos críticos e reflexivos, que sejam capazes de analisar, se entender na sociedade, conhecer a sociedade, atuar como sujeitos sociais, né, o que de certa forma prevê a Constituição, e a educação física em si. Qual que é o nosso principal objetivo dentro dessa ótica, então? Né? É que ela forme sujeitos, que ela precisa mostrar para os alunos, para os sujeitos, né, que eles têm que ter uma criticidade, que eles têm que participar democraticamente e das atividades, que as atividades sejam emancipatórias, ou seja, que elas sejam capazes de promover, que eles se conheçam como sujeito, participante social, como indivíduo
detentor de um corpo que tem capacidades e que essas capacidades têm limites que podem ser alterados e que tudo bem ele ser diferente do outro, que ele precisa ter a sua identidade própria, a sua própria, digamos assim, inclusão, essa formação humana vai depender de como que ele se enxerga na sociedade e como que ele enxerga que a sociedade ela faz parte do seu cotidiano. Então eu acho fundamental para a gente formar dentro da educação física essa perspectiva, para que haja, né, dentro do currículo da disciplina pelos profissionais a inserção de debates, de comentários, de análise sobre o que está sendo feito, sobre como que aquilo impacta no aluno, se o aluno gostou, se não gostou, o porquê. Eu acho que essas análises fortalecem o currículo e que fazem com que nós sejamos capazes, no final das contas, de dar conta dessas problemáticas que envolvem a educação física escolar, desde a sua concepção lá na LDB, né? Que inclusive ela surgiu no currículo antes da LDB, mas a LDB, pelo menos a meu ver, consolidou ela de uma forma mais programática no currículo e as transformações que foram tendo na LDB foram dando mais valorização para que a gente mude situações como a que a gente tem, né? Que existem certas dispensas previstas que muitas vezes, se a gente olhar em comparação aos outros, ninguém é dispensado de fazer atividades de português, de matemática. Por que da educação física? Por que não ressignificar essas práticas que o aluno não tem acesso de uma outra forma e não através da dispensa? Então, eu acredito que a gente ainda tem um campo de debate muito grande sobre essas problemáticas. E olha que eu nem entrei nas problemáticas que a matéria pode trabalhar, de certa forma, né, de uma forma que eu considero mais próxima do que outras disciplinas, porque ela lida com o corpo e os sujeitos são corpos, corpos estão sempre em constante movimento, né? Isso é importante a gente frisar, como as questões, né, culturais, étnico-raciais, como, né, a população indígena, que muitas vezes só aparece no currículo escolar em datas específicas, né, contra o preconceito, né, afro, né, brasileiro, que a gente vê que ainda infelizmente está muito incrustado na sociedade, e outras problemáticas, como eu posso praticar ou eu tenho que praticar com rendimento. Então a gente tem que desconstruir certos estereótipos. E eu acho que a partir dessas problemáticas que a gente levantou aqui, se a gente pensar ela, sair construindo ali um caminho de interconexão e onde todas finem, né, findam, perdão, a um único fator comum, que é uma educação física de qualidade, que forme sujeitos críticos, que sejam capazes de perceber seu papel democrático, que se sintam, que se façam incluir na sociedade, que emancipem-se fisicamente e mentalmente, né? Que dentro de uma ideia de formação humana, né, dentro da lógica, por exemplo, freiriana, a gente vai conseguir ter uma melhoria. Então é isso, meus colegas, agradeço.